Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. O que é que tem na Bíblia? Epístola de Judas. A Epístola de Judas tem apenas um capítulo, onde tem aí como principais temas a batalha, a fé cristã, exortação na fé. A Epístola de Judas ela é bem pequena, apenas 25 versículos. Inicia com a curta introdução de 2 versos, fala sobre o perigo da atuação de homens perversos que estavam tentando alterar o propósito da fé cristã, mais uma vez alertando aí sobre os falsos mestres também, e destaca o viver em santidade como objetivo de convertidos e conclui com a sua bênção apostólica. A carta de Judas, que é entre aspas aí, irmão de Jesus, vou explicar daqui a pouquinho, conhece, né, muitos dos escritos do princípio da igreja e também do judaísmo. A carta alerta contra as falsas doutrinas e falsos mestres, como a segunda carta de Pedro e as outras cartas de Paulo e também as cartas de João. O centro da preocupação de Judas é defender o essencial da fé com unhas e dentes e denunciar as aberrações de seu tempo. E olha só, Jesus não teve irmão carnal. Como está escrito em Marcos 6,3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha só, nessa árvore genealógica a gente vê que Maria e José, né, tiveram Jesus, sendo José o pai emprestado ali, né, que Jesus é filho de Deus. Santa Maria de Cleófas e São Alfeu de Cleófas, de acordo com a tradição católica, eles eram os tios de Jesus. E eles sim que tiveram os filhos Tiago, José e Judas. Assim como Zebedeu e Salomé, que também eram ali parentes de Maria e de José, tiveram o Tiago e João. Então, na verdade, Judas, que é entre aspas irmão de Jesus, era primo de Jesus, assim como Tiago, como de João, né, e José. Então, Jesus ele não teve irmão carnal. O Judas que escreveu essa epístola, ele é filho de Maria de Cleófas e Alfeu de Cleófas, no caso, era primo de Jesus. Curiosidades aí do livro de Judas, como a maioria das outras epístolas gerais, o título desse pequeno livro leva o nome do seu autor, que é Judas, meio-irmão de Jesus, né, que é o primo ali. O livro de Judas está intimamente relacionado com o livro de 2 Pedro. A data da autoria depende de se ele utilizou o conteúdo, né, de 2 Pedro, ou se Pedro usou o conteúdo de Judas para escrever 2 Pedro. Então não tem assim essa certeza, né? Se foi o Judas que inspirou Pedro ou Pedro que inspirou Judas. Mas o livro de Judas foi escrito entre 60 e 80 depois de Cristo. Embora quisesse escrever a respeito da salvação que temos em comum, Judas acabou escrevendo para incentivar os cristãos a permanecerem na verdade. Isso porque certos indivíduos se influenciaram no grupo e passaram a criar divisão com seus ensinamentos falsos. O livro, de apenas um capítulo, fala do fim dos tempos, de uma época considerada o fim da era da igreja, que começou com o dia de Pentecostes. Judas é o único livro que trata inteiramente a grande apostasia, e o autor demonstra que más obras são a maior prova de abandono da fé cristã, e por isso é preciso perseverar e que os verdadeiros cristãos lutem e perseverem na fé, alertas de que há joio no meio do trigo, falsos profetas que se levantariam colocando a igreja em risco. A carta de Judas apresenta pelo menos 2 informações que não se repetem em nenhum outro lugar da Bíblia: a briga pelo corpo de Moisés e a profecia de Enoque. A curiosidade sobre Enoque é que ele foi talvez o primeiro profeta a surgir na Bíblia. O fato é que ele é descendente de Sete, que é o filho de Adão, de quem vem a geração dos adoradores, os que buscam a Deus. Judas declara que houve também uma disputa pelo corpo de Moisés. Estudiosos declaram que essa história é retirada de um livro chamado A Assunção de Moisés, livro da época dos primeiros cristãos, que não existe mais hoje, mas é um livro apócrifo, né? O livro apócrifo é aquele que não foi considerado inspiração divina para ser anexado aos livros da Bíblia. A curiosidade aqui é que a declaração de Judas deixa claro uma coisa: o corpo de Moisés não está na terra, mas no céu, por isso ninguém o encontrou. De acordo com o versículo 3, Judas estava ansioso para escrever sobre a nossa salvação, porém ele mudou de assunto para abordar o contender da fé. Esta fé personifica o corpo completo
da doutrina cristã ensinada por Cristo e posteriormente transmitida aos apóstolos. Depois de Judas advertir contra os falsos mestres, ele nos aconselha sobre como podemos ter sucesso na guerra espiritual. Tá aí os textos que você pode conferir. O livro de Judas, está repleto de referentes ao Antigo Testamento, incluído o Êxodo, a saída do povo do Egito, a rebelião de Satanás, a Sodoma e Gomorra, a morte de Moisés, Caim, Balaão, Corá, Enoque e Adão. Judas pregou primeiro na Judéia, em seguida foi para a Mesopotâmia e finalmente a Pérsia, lugar onde se reuniu com o apóstolo Simão e juntos combateram as heresias de Azaróis e Afexate, que eram 2 sacerdotes pagãos que levantaram o povo contra as obras dos apóstolos. Segundo a tradição, mataram Simão cortando seu corpo em 2 e cortaram a cabeça de Judas com uma machadinha. Termina aqui o livro de Judas com 3 versículos mais conhecidos. Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Judas 17:19. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: em vocês nos últimos dias haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm espírito. E finalizando, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Termina aqui, gente boa, o estudo breve da Epístola de Judas. Apenas um capítulo, você lê rapidamente e pode também utilizar materiais de apoio. Se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.